Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, da série Apometria, Estudo de Casos, Diário de um Mago, mantenedor do Núcleo Vida Plena, membro do Colegiado de Guardiões da Humanidade, entre outros aspectos ligados à espiritualidade. Vamos falar hoje sobre a temática coronavírus. Este é o nosso terceiro vídeo sobre o assunto. Muito bem, recomendo que vocês assistam o vídeo 1 e o vídeo 2 sobre a temática coronavírus. Case de hoje intitulado Coronavírus, sobre a ótica do astral inferior. Se não me falha a memória, no vídeo número 2, eu falo de uma visão que para alguns pode parecer uma visão meio conspiracionista, mas é uma reflexão para que você não entre nessa corrente alarmista que está veiculando nas mídias sociais, nas mídias televisivas e assim por diante. Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influencia porcina, la gripe de porcinas. Digo a vocês, mais uma vez, eu trabalho num meio de comunicação, conheço um pouco dos meandros interajo com a espiritualidade há alguns anos, conheço muito da temática de política e espiritualidade, tá? Devido às literaturas de Robson Pinheiro, Legião, Seres da Escuridão, Marca da Besta, a trilogia da Política das Sombras, entre outros assuntos afins, mais os estudos junto ao Colegiado de Guardiões da Humanidade, onde se estuda um contexto sociopolítico, econômico, planetário, físico e extrafísico, toda a interrelação na crise, no crash da bolha econômica que nós tivemos há alguns anos atrás, que afetou os Estados Unidos, 11 de setembro, toda essa mudança de migração e transmigração aí de espíritos encarnados nas misturas aí de fronteiras, nas guerras e mais guerras que nós estamos vivenciando, mais de 150, eu não consigo precisar agora, conflitos armados em todo o globo. E para quem acredita numa terceira guerra mundial, sem ser alarmista, talvez nós já estejamos em guerra já há muito tempo, mas hoje uma guerra no modelo diferente, uma guerra cibernética, uma guerra econômica e uma guerra agora talvez bioquímica. Reflexão, não reflexão. Reflexão sobre o assunto coronavírus. Mais 4 países em 3 continentes diferentes confirmaram os primeiros casos de coronavírus. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano, a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Coronavírus. O número de casos suspeitos deu um salto aqui no Brasil depois que o Ministério da Saúde adotou uma nova metodologia. O que o governo chinês está fazendo é, mais uma vez, usar de uma doença para manobrar a população de acordo com seus interesses. E o mundo financeiro está se aproveitando de maneira ágil da oportunidade para fazer dinheiro, jogando álcool numa fogueira que já está em chamas. Na visão da estrategista, o dia que surgir uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população, ela não será colocada na prateleira como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida a 7 chaves pelo maior tempo possível, até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. O número de casos suspeitos, que era de 252, pulou para 433. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento, exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado.
Talvez você não saiba, mas a China vem tentando, de todas as formas, controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. No momento, há casos sendo investigados em 22 estados. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. 162 casos. Tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas 2 ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos 3 anos seguintes, até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada em máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009. Dando nova estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se 8 anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora. Nunca vi nada semelhante. Sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. Joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para com isso. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção. Dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos.
E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. Tá uma cilada, Bino. É uma análise sobre o cenário dessa temática coronavírus. Vocês já pararam para perceber que depois que nós tivemos uma movimentação aí dessa temática do coronavírus, e ela é muito parecida com uma movimentação da gripe suína, gripe aviária, tá? E o reflexo sociopolítico, econômico, essa psicologia do terror que é implacado aí a humanidade, uma histeria coletiva sobre o assunto. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Reflito bastante que eu acredito que morram pessoas, outros acometimentos com muito mais intensidade e volume do que hoje de coronavírus. ¿Sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272, lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. ¿Parece mucho? ¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Há uma iminência de uma pandemia? Talvez sim. Há uma iminência aí de um risco real? Talvez sim. Mas se dê o benefício da dúvida e faça uma análise. Já havia ventilado com algumas pessoas que versam sobre o assunto, inclusive com pessoas próximas, alguns fatos curiosos. Não tenho nenhum dado preciso sobre isso, mas para reflexão. Nessa guerra econômica entre Estados Unidos, União Soviética, né? Rússia, na verdade, não mais União Soviética, China, tá? Os gigantes da economia e os gigantes do petróleo. Não é curioso? La insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? A esta altura debería estar bastante claro. ¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Não te soa curioso de alguns dias para cá essa oscilação de bolsa de valores, essa queda, valorização e desvalorização de petróleo? Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. E o que talvez esteja por detrás de tudo isso? Será que os senhores do mundo, o governo oculto do mundo, sem ser conspiracionista, mas é uma realidade que isso exista, quais são as jogadas por detrás de tudo isso? Seria o coronavírus um vírus propositalmente inserido dentro de um contexto social pela própria China, ou talvez por alguma nação que queira derrubar a economia da China? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente
quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Ao assistir a reportagem, a matéria que eu vou anexar aqui ao vídeo, esses pontos de interrogação vieram à tona. Não tenho dados sobre, mas a proposta desses vídeos é colocar a reflexão. Pode ser apenas teorias conspiracionistas? Pode haver um fato real instalado com relação a esse vírus, ao Covid-19, se não me falha a memória? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Ou isso é mais uma manobra social de controle do sistema econômico, da guerra por detrás de tudo isso. Isso pode ser um revide de alguma superpotência. Curiosamente, uma pessoa levantou a lebre. Os Estados Unidos derrubam lá um líder terrorista há pouco tempo atrás. Surge agora o coronavírus. Ao mesmo tempo, nós temos aí um endurecimento da economia aí, das tramitações, das negociações econômicas aí, de Estados Unidos para com China, China para com os Estados Unidos, e essa guerra econômica sendo travada. Qual a correlação disso, talvez, com o coronavírus? Assistam a matéria, reflitam e fica aí. Talvez olhar para fora da caixinha e tomar consciência de verdades ocultas. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Beijo a todos. Vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.